quem é que está nos preparando? As virgens. Quem são as virgens? Olha para mim. Quem são as virgens, pastor? Os números na Bíblia para nós são muito importantes. São 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O número 5 na Bíblia, dentre muitas coisas que ele nos diz, o número 5 fala dos ministérios que Cristo entregou à igreja. Amém, irmãos? Cristo entregou 5 ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Abre lá sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, verso de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para os pastores e doutores ou mestres, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha para mim, diga assim: os 5 ministérios trabalham para aperfeiçoar a igreja, a noiva. Os irmãos estão aí? Diga 5 ministérios, 5 virgens. Olha para mim, preste atenção aqui. Os irmãos estão aqui? Por que são virgens? E por que não colocar homens para cuidar ou para preparar a esposa do rei? Diga, por que não? Porque corre o risco, se colocar homens para cuidar da noiva do rei, da esposa do rei, corre o risco desses homens tentarem se contaminar com elas, tirar delas a pureza, tirar dela a virgindade, a pureza da noiva. Olha para mim, irmãos. Nós estamos trabalhando para aperfeiçoar a noiva, mas essa noiva tem dono. Amém, irmãos? Existem muitos ministros que estão tentando se apossar da noiva de Cristo. São ministros que não são virgens. Por que não são virgens? Porque não entenderam que a igreja não pertence a eles. Existem muitos pastores e líderes que se acham donos da igreja. Mas olha para mim, nós estamos trabalhando para aperfeiçoar uma noiva que já tem dono. E nós não deveríamos mexer, ou nós não deveríamos tirar a pureza da noiva de Cristo. A igreja não me pertence, a igreja não pertence a pastor nenhum, a igreja pertence a Jesus Cristo, Ele é o esposo. E o nosso trabalho como ministro é preparar a noiva para Ele, e não querer usufruir da noiva de Cristo. Irmãos, eu realmente tenho pena de quem está usando a noiva de Cristo. Você consegue entender? Imagine você indo casar, e quando você se casa, quando você recebe a sua noiva, você descobre que alguém usou a sua noiva. Não vai ser algo bom. Os irmãos estão aí? Então diga assim: 5 virgens, 5 ministérios. Pastor, mas são 10. Simples. Porque 5 são prudentes e 5 são loucas. E o que diferencia? Agora volte lá para Mateus, que nós vamos entender a parábola. E o que diferencia as loucas das prudentes? Ou as prudentes das loucas? Qual é a diferença? No texto, só existe uma diferença. Os irmãos estão aí? Capítulo 25 de Mateus, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha para mim. Pastor, por que elas saíram ao encontro do esposo? Perceba, olha só. Perceba que elas não saíram ao encontro do noivo. Elas saíram ao encontro do esposo. O cara já é casado. Pegou? Ou não? Elas saíram ao encontro do esposo, não saíram ao encontro do noivo. Por quê? Porque esse esposo já tem a noiva, já tem a esposa. Agora olha para mim,
Quando as virgens trabalham lá, os 12 meses, e a virgem, a noiva que elas prepararam é aceita, elas também entram junto com a noiva e vão morar no palácio real. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá no Salmo 45, corre lá. Verso 13, falando do casamento entre Cristo e a igreja. Os irmãos estão aí? E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o seu favor, o favor da igreja. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, os seus vestidos é entretecido de ouro. Leva-la-ão ao rei com vestidos bordados. Diga assim, leva-la-ão. Olha para mim, diga assim, leva-la-ão. Não é ela que vai, ela vai ser levada. Levada por quem? Olha lá. As virgens que a acompanham atrarão a ti. A noiva é acompanhada por virgens. Olha para mim, irmãos. Qual é o nosso papel enquanto servos de Deus? Preparar a noiva de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos preparando a noiva de Cristo. Olha para mim, irmãos. Quando Jesus voltar e houver o tribunal de Cristo, eu, como pastor, como líder dos irmãos aqui nessa comunidade, eu vou apresentar os irmãos diante do Senhor. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar apresentando a noiva. Os irmãos estão aí? Sim ou não? E vou dizer, Senhor, aqui está o povo que o Senhor me confiou. Aqui está a sua noiva. Se a noiva for aceita, então eu também sou aceito. Os irmãos estão aí? Qual que é o problema? Se a noiva for rejeitada. Então olha para mim, e você vai me entender agora. Por que o pastor é tão chato? Por que o pastor puxa tanta orelha? Por que o pastor fica tentando te corrigir o tempo todo? Porque eu vou apresentar você diante de Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Pode projetar, por favor? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Eu vou dar conta da sua alma diante de Jesus Cristo. Em outras palavras, sou eu que vou apresentar você como noiva. O rei vai te aceitar? Depende do meu trabalho. Os irmãos estão aí? Você entende que isso é muito sério? Sim ou não? Observe. Se a noiva é aceita, as virgens que a acompanham também entrarão junto. Observe, volta lá, Salmo 45, verso 14. Leva-la-ão ao rei, com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti, com alegria e regozijo atrarão, com alegria e regozijo atrarão. Elas entrarão no palácio do... Não é só a esposa que vai entrar, as virgens também entram. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos. Pastor, ainda bem que esse negócio é com o senhor que é a virgem, que está cuidando. Não, irmão. Todos nós somos, porque todos nós temos alguém para cuidar. Acredite em mim, quando o Senhor salvou você, e a salvação de Deus, ela se manifesta na sua vida agora, mas a Bíblia diz que nós somos salvos por Deus, ou seja, fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando o Senhor nos escolheu, Ele já nos escolheu para sermos servos, diga, para sermos servos. E qual é o trabalho que nós temos que fazer baseado nessa parábola? O nosso trabalho é preparar a noiva, o nosso trabalho é preparar a noiva. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. Então olha para mim, o meu trabalho é preparar a noiva como pastor, mas tem muitos aqui também que têm o trabalho de preparar a noiva como líderes de célula.
Essas 4, 5, 10, 15 pessoas que o Senhor te confiou, essas pessoas são a noiva de Cristo. Os irmãos estão aí? E você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa preparar essas pessoas para apresentar elas diante de Cristo, quando o Senhor voltar. Muitos cristãos estarão de mãos vazias. De mãos vazias. Muitos, irmãos. Muitos cristãos nem sequer ganharam uma alma para o Senhor Jesus. E não vão ter o que apresentar. Domingo que vem, falaremos sobre outra parábola dos talentos. É aquele que esconde o talento. Ele recebeu algo do Senhor, ele recebeu um encargo do Senhor, mas não quer desempenhar aquilo pelo qual foi chamado para desempenhar. Eu vou dizer algo para você, irmão. Eu vou gastar a minha vida inteira com a igreja. Eu vou gastar a minha vida inteira com a igreja, eu vou gastar e vou me deixar desgastar, eu não me importa se é cansativo, não me importa se é estressante, não me importa, eu vou gastar a minha vida inteira cuidando da igreja, zelando da igreja, ensinando a igreja, corrigindo a igreja, puxando a orelha. Por quê? Porque eu entendi o meu lugar é preparando a noiva do Cordeiro, para quando ele voltar, ele encontre ela sem mácula, sem ruga. Os irmãos estão aí? E nós, irmãos, precisamos entender, nós somos as virgens. Agora, somos as virgens loucas ou prudentes? Qual é a diferença, pastor? Volta lá, Mateus 25, vamos chegar na diferença. Verso 2, 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas. Olha para mim, a única diferença é que as loucas não levaram azeite, e as prudentes levaram azeite. Presta atenção, as 5 loucas têm lâmpadas, e as 5 prudentes também têm lâmpadas. As lâmpadas aqui, irmão, não é essa lâmpada aqui de energia. Lâmpada na época era lamparina. Quem lembra da lamparina? Lamparina querosene, né? Pensa num bicho fedido. Onde passava aquilo. Morei muito tempo no Mato Grosso sem energia elétrica, e nós usávamos as lamparinas a querosene. Lamparina, só que lá eles não usam querosene, eles usam azeite para acender a lâmpada, para que a lâmpada se mantenha. E se não houver quem lembra disso, irmão? Que recordação, né? Meu Deus, meu pai fazia as lamparinas com tampa de garrafa, botava um pavio, um pano, amarrava, fazia um pavio e acendia aquele negócio, pegava fogo para clarear. Só Jesus na causa, né? Se não tem o azeite, o fogo não se mantém, a virgem não consegue manter sua lâmpada acesa. Pastor, o que é o azeite? O azeite é a unção do Espírito Santo. Qual é a diferença entre as loucas e as prudentes? É que as loucas estão tentando preparar a noiva na força do braço. E as prudentes? As prudentes estão trabalhando, preparando a noiva debaixo da unção do Espírito. Olha para mim, irmão. Não dá para edificar a igreja de forma natural. Não dá para edificar a igreja com boas ideias. Não é assim que se edifica a igreja. Nós edificamos a igreja debaixo da unção do Espírito. É o Espírito Santo. Lembra? É regai. É regai quem sabe o que é que tem que ser feito. É regai que de fato cuida da noiva. Quem é regai? Regai é o Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha para mim. Quando você chegar diante de Cristo, o que é que você vai apresentar a Ele? Muitos vão dizer, olha, Senhor, o Senhor me confiou aqui, essas 5 pessoas, eu alimentei eles, eu limpei eles, tirei as sujeiras, ajudei eles a construir suas próprias vestes, e está aqui a sua noiva. Sabe o que o Senhor vai dizer? Pode entrar. Essa noiva é aceita, vem, você também vai entrar. Você também vai morar no palácio do rei. Você também vai reinar com Cristo. Mas muitos vão dizer assim, Senhor,
eu nem sei por onde é que a sua noiva andava. E quer saber de uma coisa? Eu cuidei foi da minha vida. O Senhor vai dizer, é isso? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha para mim, irmãos. Todos nós deveríamos estar trabalhando na edificação e na preparação da noiva de Cristo. Pastor, eu não quero me envolver com esse negócio de igreja. Preste atenção, olha para mim. Eu quero te dizer algo de forma muito séria. Se você não quer se envolver, e às vezes as pessoas não querem se envolver com esse negócio de igreja, como eles dizem, e eles acham que o pastor é que vai achar ruim. O pastor vai ficar chateado se eu não me envolver com esse negócio de igreja. Deixa eu dizer para você, a noiva não é minha. Eu já tenho a minha esposa. A esposa é do Cordeiro, daquele que nós chamamos de Senhor. Consegue entender? A igreja, pessoas, não essas paredes. São pessoas que o Senhor tem nos dado para que nós venhamos aperfeiçoá-las, alimentá-las, cuidá-las, limpá-las. Consegue entender? O tempo que você gasta aconselhando um irmão, dizendo para um irmão que ele não deve fazer tal coisa, ou que ele deve fazer tal coisa, esse tempo não é tempo perdido, porque é tempo investido na noiva do Cordeiro. Consegue entender? Eu não quero me envolver com gente, pastor. Então deixa eu dizer para você, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho são pessoas chamadas para edificar uma noiva, uma esposa para o Cordeiro. Isso é o Evangelho. Nós somos os servos do Senhor Jesus. Mas para que serve um servo que não serve para nada? Para que serve um servo que não está disposto a botar a mão na massa? Para que serve um servo que não está disposto a obedecer o seu Senhor? Serve para quê? Não serve para nada. Nós precisamos ser servos que entendemos o nosso chamado. Irmãos, nós vamos trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Nós vamos servir a noiva. Amém, irmãos? Cada pessoa que entra por essa porta, cada pessoa que vai nas nossas células, cada pessoa que entra em contato conosco, que confessa Jesus como seu Senhor, acredite, ali está a noiva do Cordeiro. Você deveria empenhar sua vida para cuidar da noiva do Cordeiro. Para quando chegar a hora, você possa apresentar a noiva e dizer, olha, está aqui. O apóstolo Paulo diz que trabalhava para apresentar a igreja sem mancha, sem ruga, imaculada, como uma noiva perfeita para o Cordeiro. Esse é o nosso trabalho, irmão. Nós fomos chamados para isso. Não faz sentido ser igreja se nós não vamos servir a Deus. Não faz sentido ser igreja se nós não vamos servir a Cristo. Não faz sentido ser igreja se você não está disposto a servir o Senhor. Não tem lógica. Igreja não é uma reunião de um monte de pessoas que ficam aqui esperando coisas caírem do céu. Não é isso. Igreja é o corpo de Cristo, que vai se ajustando, que vai se ajudando, que vai crescendo. O meu pastor, ele cuida da minha vida, porque eu sou a esposa do Cordeiro, mas eu também entendo que há pessoas que eu tenho que cuidar, porque são a esposa do Cordeiro, e nós vamos cuidando uns dos outros, e quando chegar o grande dia, nós vamos apresentar uma noiva diante do Senhor, que vai agradar Ele, que vai entrar no palácio, que vai receber uma coroa, e que vai reinar com Cristo. Quantos estão dispostos? Se depender de você, olha para o seu irmão, eu não vou fazer a pergunta, porque senão, faça você a pergunta para o seu irmão. Olha para ele e fala assim, irmão, se depender de você, como é que a noiva vai ser apresentada a Cristo? Como é que Cristo vai receber a noiva se depender de você? Hoje eu vi algo que me entristeceu muito. Os pastores aí mais famosos do nosso país, brigando entre si. Levantou um lá no canto, não sei de onde, falando que vai vir o juízo de Deus e que vai
e que o que está acontecendo em Minas Gerais é Deus julgando a igreja, aí levantou outro lá não sei aonde, dizendo, porque é menino, porque não sei o quê, e não sei o quê, e eu fiquei assistindo essa guerra de ego inflamado, das virgens, e fiquei pensando, como é que fica a noiva no meio dessa bagunça toda? Ninguém está preocupado com a igreja, cada um está preocupado com o seu próprio ego. Gente egoísta, que só sabe viver a vida para si mesmo. O evangelho é compartilhar a vida, irmão. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, irmãos. Porque nós precisamos entender. Nós precisamos entender o que é a igreja de Cristo. E quão sério é você ter a responsabilidade de lidar com a noiva do Cordeiro. Eu tenho zelo pelos irmãos. Sabe, toda a minha chatice tem um motivo, irmão. Acredite em mim. Sabe, quando eu vejo um irmão se afastando, quando eu vejo um irmão agindo de forma errada, eu fico pensando, poxa vida, o que eu posso fazer para ajudar, para trazer de volta? Sabe, para que quando Jesus Cristo voltar, e Ele está voltando, não te encontrar numa situação ruim. Entende? Não te encontrar, aí eu fico insistindo com os irmãos, vamos lá, vamos liderar uma célula, vamos pregar o evangelho, por quê? Porque eu quero que quando o Senhor voltar, Ele encontre você alimentando os seus conservos, como Ele disse. Você entende? Para mim, irmão, como pessoa, seria mais fácil eu cuidar da minha vida, e largar você fazer o que você quiser, seria mais fácil, mas olha para mim, eu recebi um encargo de Deus, você também recebeu esse encargo. Muitos de nós aqui só não queremos aceitar que recebemos, mas nós recebemos. E nós deveríamos, irmãos, viver nossa vida em prol da noiva do Cordeiro. Aleluia. Porque esse dia vai chegar. Esse dia está para chegar. Jesus está falando para a igreja. Olha para mim, por que Jesus não falou isso aqui para Israel? Porque Jesus não espera que Israel o sirva. Porque Israel nem sequer reconhece que Ele é o Senhor. Mas nós reconhecemos que Ele é o Senhor. E nós é que somos os servos. Israel não é servo de Jesus Cristo. Os judeus não são servos de Jesus Cristo. Nós somos os servos de Jesus Cristo. E vamos trabalhar para preparar a noiva. Amém, irmãos? Essa frase aqui, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, é a mesma frase lá de Mateus capítulo 7, abre lá. Mateus 7, 21. Os irmãos estão aí? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São servos, curaram enfermos, expulsaram demônios. Agora olha para mim, irmãos, tem gente curando enfermo para receber fama, não para cuidar da noiva de Cristo. Tem gente expulsando o demônio para ficar famoso, pega um demônio e bota na televisão, sabe? Para todo mundo olhar e dizer assim, olha como que o irmão tem autoridade. Mas não está preocupado com a noiva de Cristo. Muitos expulsam demônio para arrancar dinheiro do povo. É porque assim, irmão, nada melhor do que um demônio para fazer o povo entregar dinheiro. Acredite em mim, eu já vi isso muitas vezes. Basta manifestar um demônio que a oferta do culto dobra. Consegue entender? Muitos fazem maravilhas e operam sinais não pensando na noiva, pensando em si mesmos para construir os seus impérios. Olha para mim, irmãos, naquele dia Jesus dirá, olha, verdade, você fez mesmo, eu vi que você fez, mas eu não te conheço, aparte-se de mim.
Quem é que vai entrar? Quem vai entrar é aquele que cuidou da noiva do Cordeiro. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Para encerrarmos, abra lá em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas e já a sua esposa se aprontou. Diga, se aprontou. Sabe por que é a esposa que se apronta? Diga assim, por quê? Porque ao mesmo passo que eu sou a virgem que prepara a noiva, eu também sou noiva. E tem alguém me preparando. Consegue entender? Então eu sou a esposa, mas também sou a virgem. Por quê? Porque há pessoas que eu tenho que cuidar, mas também há quem cuida de mim. Os irmãos estão aí? Então a noiva está se preparando. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Sabe como é que a noiva vai estar vestida? De linho fino. Sabe o que é o linho fino? Aquilo que nós fizemos em prol da noiva. Amém, irmãos? Olha, eu vou fazer de tudo o que eu puder para apresentar você como uma noiva digna diante do Cordeiro. Acredite em mim, irmão. Se precisar brigar com você, eu vou brigar. Se precisar puxar a sua orelha, eu vou puxar. Se precisar te disciplinar, eu vou te disciplinar. Vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te apresentar como noiva digna para o Cordeiro. Amém, irmãos? Ah, pastor, o senhor é um pastor diferente. Nós não temos tanta liberdade. Não queira tanta liberdade. Não queira, irmão. Olha, a melhor coisa que pode te acontecer dentro da igreja é alguém que pegue no seu pé quando você faz alguma coisa errada. Porque as virgens estão trabalhando para apresentar a noiva diante do Cordeiro. Amém, irmãos? Hoje nós tivemos aqui uma manhã muito boa. Irmãos, pensa numa manhã poderosa. Meu Deus, a vontade que dava era de ficar aqui. Alguns vão falar, pastor, vamos emendar até o culto. Irmão, pensa numa manhã poderosa. E ontem nós saímos daqui, eu cheguei em casa ontem, era quase 3 horas da manhã. Tivemos a Ruá também, que foi uma escola muito boa. Quem não veio, perdeu, irmãos. Muito boa. E aí, cansado, eu falei, gente, estou cansado, né? Aí, cheguei em casa 3 da manhã, eu falei, tenho que acordar amanhã cedo para ir na reunião. Eu falei, já com a certeza que a maioria dos irmãos não viria. Por causa do cansaço. E aí eu falei, peraí, eu não vou cancelar não. Porque ainda que falte a metade, vai ter uma turma lá. E eu vou lá para preparar essa parte da noiva do Cordeiro. Dia após dia, trabalhando. Eu amo ensinar os irmãos. Sabe por que eu amo ensinar os irmãos? Porque eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei com quem eu estou trabalhando. Sabe? Eu sei o privilégio que eu tenho. Porque olha para mim, irmãos. Quando você vai casar, e você tem condições, você não pega a sua noiva e coloca na mão de qualquer um. Você vai escolher o melhor lugar para preparar a sua noiva. E Cristo nos escolheu para que nós preparemos a noiva dele. Isso é um privilégio. Que nós possamos honrar a escolha de Cristo